Boa noite, Condé. Boa noite a todos aqui na sala de imprensa. Uma partida que o Ceará termina com um empate aí, né? Um ponto na conta deste Campeonato Brasileiro e daqui a uma semana finaliza tudo, treinador. Queria saber de você qual o sabor que fica e também essa perspectiva do Ceará nessa reta final com 43 pontos, faltando duas partidas e o empate contra o Cruzeiro dentro de casa. Bom, boa noite. Realmente a expectativa nossa era de tentar vencer a partida, né? Entramos com esse intuito. Infelizmente a gente fez um primeiro tempo bem abaixo, bem nervoso, né? Diferente do que a gente normalmente tem de comportamento padrão e contra um bom adversário que é o Cruzeiro, a gente teve bastante dificuldade. Então o Cruzeiro teve domínio maior das ações, a gente não conseguiu atuar tão bem. Mesmo assim, tivemos uma ou duas possibilidades de gols ali, mas fizemos algumas correções no intervalo, principalmente no sentido de, de ajustar o aspecto emocional, né? Que a gente tivesse mais lucidez dentro do jogo. Eu acho que a gente voltou para o segundo tempo, né, um pouco melhor nesse sentido, também com umas escolhas melhores quando a gente tinha bola. Agora, é claro que contra um grande adversário, que em muitos momentos, quando tinha bola, principalmente setor de meio campo ali, né, praticamente todos os jogadores de nível seleção, né? Lucas Silva, Matheus Pereira, o Gabigol aproximando muito, saindo ali de dentro da nossa defesa ali e fazendo também uma superioridade, então a gente teve bastante dificuldade, mas aos poucos a gente foi se assentando e conseguimos algumas boas situações de contra-ataque, uma acabou originando o lance do gol, e depois numa infelicidade ali, né, cruzamento, né, a bola vendo depois ali com mais calma, né, a bola tocou no Marcos Vitor, acabou entrando, mas a equipe não desistiu, a gente continuou fazendo um jogo, digamos assim, gladiando com o Cruzeiro, né? Eles mais com a posse, mais perto da nossa área, mas a gente quando saía e chegava com boa qualidade, tivemos duas chances no final ali com Galeano e Sobral, mas enfim, infelizmente não ganhamos, mas conseguimos pelo menos somar ponto, né, nessa reta final que é muito importante, que de uma certa forma a gente termina mais uma rodada, né, fora dessa zona da confusão. É claro que restam duas rodadas, tudo pode acontecer, vai ser os jogos muito nervosos, jogos com confrontos diretos aí, mas a nossa expectativa é de conseguir nesses jogos aí fazer o que tem que ser feito para a gente manter o Ceará na Série A. Boa noite, Condé. Aqui, Raíza Martins, do Globo Esporte. Você falou um pouquinho sobre jogos nervosos, essa reta final, e hoje o Ceará tinha 9 pendurados. Tinha porque agora William Machado e Matheus Bahia serão desfalques para o jogo contra o Flamengo. Como trabalhar nessa reta final em que cada peça, tanto que está em campo como também no banco, é muito importante? E o que dizer, né, sobre a ausência desses jogadores para esse jogo de quarta-feira já? Obrigada. Bom, realmente dois atletas importantes, mas assim, de uma certa forma a gente já ao longo da competição já aconteceu da gente ter atletas suspensos ou lesionados, e a gente sempre tem uma preocupação muito grande com todos os atletas do grupo, então a escolha que a gente fizer para atuar nesse próximo jogo, a gente sabe que vão estar preparados, e o Matheus Bahia em vários confrontos já ficou fora, tanto o Nicolas quanto o Rafael, né, quem a gente escolher para jogar ali tem capacidade para jogar, né, o William também, né, temos boas opções dentro do elenco aí, Marlon, Éder, né, Lacerda, todos os jogadores que estão aptos nesse momento. E não é privilégio só do Ceará, né? Outras equipes também, nesse momento, depois de 36 rodadas, vai ter desfalques nesse sentido. Léo Condé, aqui à sua direita, Luiz Eduardo Gomes, CVC Esporte Clube. A rodada não foi boa, né? Foi muito ruim, na verdade, se a gente for considerar os resultados paralelos, né? O Ceará, em algum momento da competição, tinha uma margem bem segura em relação à zona de rebaixamento, 9 pontos, depois 7 pontos, uma distância tranquila ali. Hoje, de apenas 2, faltando 2 rodadas para o fim do campeonato. O que mudou, Condé? Desse período mais tranquilo para esse momento agora de definição, de reta final, onde essa distância, podemos dizer, é mínima, tudo pode mudar em uma única rodada. Na sua percepção, o que aconteceu? Essa oscilação ela é normal dentro do campeonato? Se ela poderia acontecer em outro momento, né, em que existia uma margem maior de recuperação, o que você pensa sobre isso?
O que eu penso é que o campeonato, todos sabem, né? Até por questão, já pontuei isso várias vezes, até sendo um pouco repetitivo, no sentido, no aspecto de investimento, a briga do Ceará realmente, nesse primeiro momento, retornando para a Série A esse ano, era de permanência, sempre pontuei isso. E hoje é uma pontuação que nos deixou o campeonato inteiro fora dessa zona de rebaixamento durante toda a competição. É claro que a gente, de uma certa forma, sempre tentou, né, e buscou de manter longe, porém, nessa reta final, muitas equipes cresceram, né, passaram a pontuar bastante, né, caso do Vitória, principalmente, né, o Santos. A gente, assim, se você buscar, essas duas derrotas, de uma certa forma, atrapalharam bastante, né, não resta dúvida, principalmente o jogo contra o Inter. Talvez se a gente tivesse empatado aquele jogo ali, já tinha uma distância maior, mas não tem si no futebol. Mas antes disso, a gente conseguiu vencer o Fluminense aqui, 2-0, empatamos o Clássico, vencemos também o Corinthians na Arena. Então, assim, é uma campanha que nesse momento preocupa, realmente, porque as equipes se aproximaram, mas é uma campanha que a gente onde o Ceará ainda depende só dele, não depende de outras combinações de resultado. Eu acho que isso que é o mais importante, e a gente acredita que vai conseguir cumprir o objetivo que foi traçado desde o início. Condé, à sua esquerda, tudo bem? Horácio Neto do Jornal Povo, da Rádio Povo CBN. E quando é o próximo confronto do Ceará? É contra o líder do campeonato. É claro que vem de um título que acabou de conquistar a Libertadores, mas precisa vencer o Ceará para conquistar também o título brasileiro. Eu queria saber como é que você vê a dificuldade desse próximo confronto, não só imaginando o cenário do Ceará, como já foi descrito, mas também o cenário do Flamengo, que apesar de vir no título, imagino que esteja desgastado, mas precisa ganhar do Ceará para confirmar o título brasileiro. É uma atmosfera totalmente adversa, né, e favorável ao Flamengo, né, que hoje, mais uma vez, né, comprovando que está nesse momento como a melhor equipe não só do país, como do continente. Então, realmente, um jogo dificílimo. Agora, o que a gente tem que se apegar é que a gente conseguiu fazer bons confrontos no campeonato, né, jogando fora de casa. Nós vencemos essa mesma equipe do Cruzeiro, que de uma certa forma brigou até as rodadas finais aí junto com o Flamengo e Palmeiras, vem brigando, e conseguimos vencer lá no Mineirão, líder naquele momento, né? Conseguimos também fazer um jogo muito parelho contra o Palmeiras no primeiro turno, um momento também assim, importante do Palmeiras, que junto com o Flamengo também é uma das principais equipes. Então a gente sabe da nossa capacidade, sabemos que vai ser um adversário difícil, um contexto, né, onde eles podem confirmar o título, mas cabe a nós, né, ter coragem, personalidade, uma boa preparação, para que a gente possa chegar lá e fazer um jogo consistente com eles. Léo Condé, aqui. Tony Mota, Rádio Assunção ao vivo. Eu gostaria de saber do teu sentimento, né, desse ponto. Você já deu um toque aqui nas perguntas anteriores, mas o que é que ficou desse jogo que você pode melhorar, porque o Ceará tem essa busca desses 45 pontos há 3 jogos. Hoje conquistou 1 apenas. Como é que você analisa, né, a ausência do Pedro Henrique, se ele pode voltar já para esse jogo? E também se você ficou, assim, um certo sentimento, poderia ter modificado antes, né, de ter tomado o gol, se na hora que o Ceará fez o gol, se você pudesse ter feito aquelas mudanças antes de sofrer o gol, isso talvez não teria sido melhor para o Ceará? Bom, aí são situações de jogo. Nós sofremos o gol no melhor momento nosso. Foi lá que a gente fez o gol, não tinha porque modificar naquele momento ali. A única modificação que eu fiz foi a do Fernandinho, que pediu para sair, estava desgastado, e justamente nessa transição ali, quando o Paulo Baia entra um pouco frio ainda, e acabou a gente sofrendo gol ali no setor que ele entrou. Não culpa dele, mas questão de combinação ali junto com o Fabiano, que a gente sofre poucas situações de perigo ali pelo setor direito, né? Mas aí depois, a partir do momento que o Diego e o Zanocelo estavam bastante desgastados, a gente fez a opção da entrada do Sobral e do
do Richardson, né? O Mugni também, no momento que ele se doou muito, que ele se desgastou, a gente entendeu que era o momento do Vina entrar também, mas as mudanças foi, no meu entendimento, no melhor momento nosso ali. A gente, na hora que a gente baixou um pouco a guarda, foram feitas as trocas e a gente conseguiu dar uma oxigenada para que a gente terminasse ali no final. Hein? O Pedro, vamos avaliar junto com o departamento médico. Eu acho que para o jogo do meio de semana é muito difícil. Aí vai depender da evolução dele do tratamento para o último jogo contra o Palmeiras. Boa noite, professor. O Alisson, TV Editora Dinâmica e canal Del Luiz. Professor, o Ceará hoje é a 6ª melhor defesa do campeonato, mas também é o 3º pior ataque do campeonato. Hoje você precisa não tomar gols e fazer gols. Como é que vai ser trabalhar e buscar o equilíbrio para que a defesa não tome o gol e o ataque seja efetivo? Potencializar o que a gente tem de bom, né? Realmente o setor defensivo nosso durante toda a competição sempre foi muito consistente, né? É claro que no aspecto ofensivo a gente oscilou ao longo de toda a competição, né? Hoje, mais uma vez, a gente teve algumas possibilidades boas ali para ter feito os gols, mas continuar treinando, né? Agora dá uma atenção maior para esse setor, mas é claro que ao longo da temporada a gente veio sempre dando uma atenção, às vezes entra a questão tática, entra a questão individual, o fato é que agora restam 2 rodadas e a gente tem que ser forte em todos os setores. Boa noite, Condé. Danilo Queiroz, futebolês. Condé, o Ceará chega nessa situação, como você disse, ainda fora da zona, ainda com uma distância, embora pequena, e nos 2 jogos enfrenta os que ainda são 2 postulantes ao título. Ou seja, o Ceará marcando pontos, ele interfere diretamente na briga pelo título, né? Porque tem Flamengo, tem Palmeiras pela frente. Como é que você vê essa reta final com 2 jogos tão difíceis, postulantes ao título? De certa forma, isso é ruim, porque eles precisam vencer. Por outro lado, eles têm obrigações. Dá para trabalhar com isso de uma forma positiva para que seu time consiga os pontos necessários para a permanência? O que eu pontuei, a gente tem que ir jogo a jogo, né? Tem que pensar primeiro no Flamengo, depois no Palmeiras, né? Então agora uma partida dificílima, jogar com o Flamengo em qualquer circunstância é sempre bastante complicado, principalmente disputando o título, mas a gente tem o jogo a cumprir, nós temos que ninguém morre de véspera, nós vamos lá e vamos batalhar com eles, gladiar com eles, e eu tenho certeza que o nosso grupo, uma das principais virtudes nossa, eu acho que é o que mais orgulha o torcedor desse grupo aí, que é um grupo muito competitivo, que deixa tudo dentro de campo, e tenho certeza que vai fazer isso mais uma vez contra o Flamengo e naturalmente contra o Palmeiras. Boa noite, Condé, Ian Laurindo, do Diário do Nordeste. Você mesmo falou que esses 2 jogos são jogos de nervosismo, né? Como fazer para superar esse nervosismo e que o Ceará consiga permanecer na elite nacional? Olha. Nós temos que fazer o que a gente fez a temporada toda, né? Na verdade, o primeiro tempo hoje que a gente ficou um pouco ansioso nas tomadas de decisões, mas de um modo geral sempre foi uma equipe bastante equilibrada, nós temos jogadores bastante experientes que já vivenciaram esse tipo de situação em outros momentos, e com certeza nós temos boas cabeças dentro do elenco aí, com capacidade de conversar com um, com o outro que é mais jovem, que talvez estão vivenciando isso pela primeira vez, e eu acredito que não vai ser problema nesse sentido. Obrigado, professor. Muito obrigado a todos.